Você sabia que em Quixeramobim tem uma igreja onde enterravam os antigos moradores lá dentro? E a coisa fica ainda mais interessante. Teve uma época que resolveram reformar a igreja, e aí, meu amigo, começou a rolar uma história de que isso trouxe uma maldição para a cidade. No vídeo de hoje, vai dar um rolê na história de Quixeramobim e entender melhor como a cidade começou, além de conhecer essa lenda da maldição. Bora lá! Quixeramobim, que lá atrás era conhecida como Campo Maior de Quixeramobim. É uma cidade bem no meio do Ceará. A história dela começa na época do ciclo do gado, quando criar gado para vender ou abater era o negócio mais lucrativo que tinha, e a cidade foi nascendo ao redor de uma praça principal. No meio dessa praça se destaca uma igreja muito bonita, que foi construída para substituir uma capelinha bem simples que existia antes. A cidade foi fundada em 1755 pelo capitão Antônio Dias Ferreira, um português que chegou por aqui com planos grandiosos. Ele comprou as terras e logo fundou a fazenda de Santo Antônio do Boqueirão. Não demorou muito para que ele construísse uma capelinha dedicada a Santo Antônio de Lisboa, que depois passou a ser chamado de Santo Antônio de Quixeramobim. Naquele tempo, era comum que os donos de fazendas construíssem capelas perto de suas casas. E o capitão seguiu essa tradição, construindo um templo que acabou atraindo mais gente para a região e dando origem ao que hoje é Quixeramobim. Naquela época, a capela mais próxima ficava a quase 100 quilômetros de distância. Então o capitão e seus vizinhos pediram ao bispo de Olinda, em 1730, para criar um pequeno templo dedicado a Santo Antônio. E o templo foi inaugurado em 1732. 25 anos depois, a capelinha estava caindo aos pedaços. Então foi substituída por uma igreja maior, que viria a se tornar a matriz da cidade. O próprio capitão Antônio Dias Ferreira cuidou da construção, trazendo até artistas de Portugal para garantir que o templo ficasse realmente lindo. As imagens e tudo mais vieram de Portugal, mas os sinos foram feitos ali mesmo, em fornos construídos na margem do riacho Capadócio. A vila de Campo Maior foi crescendo ao redor da igreja de Santo Antônio, que se tornou o coração da cidade. Quando os sinos ficaram prontos, foram levados em procissão pelas ruas e batizados com os nomes de Antônio, Francisco e Manuel. No dia 13 de junho de 1789, a cidade ganhou seu pelourinho na Praça da Matriz, que simbolizava a autonomia municipal. Mas o capitão Dias Ferreira, infelizmente, não viveu para ver sua capela se tornar matriz, pois ele morreu um ano antes. As obras só foram terminadas em 1770. Até 1854, os enterros eram feitos dentro da matriz, e com o aumento da população, a igreja foi ficando pequena. Pensaram em fazer reformas, mas só começaram mesmo entre 1880 e 1890, coincidindo com uma terrível epidemia que o povo acreditava ser culpa da movimentação dos túmulos antigos. Em 1902, o vigário Monsenhor Salviano Pinto Brandão retomou as obras da igreja, com a ajuda do coronel Rafael Por Deus da Costa Lima e de um arquiteto habilidoso, Jacinto de Matos. Hoje, a matriz de Quixeramobim, com suas duas torres e fachada neoclássica, ainda guarda a essência da construção do século XVIII. Embora tenha mudado bastante ao longo dos anos, a alma do templo continua a mesma. Quase 300 anos depois, a igreja ainda abençoa o sertão e reúne os fiéis.